Olá, aqui é o Lige e hoje a gente vai falar do sentimento introvertido nas 16 personalidades, incluindo aquelas que não têm o sentimento introvertido nas suas funções conscientes. Então a gente vai entrar um pouquinho no assunto sombra. E se você quer saber mais sobre as funções sombra, já deixa aí nos comentários para eu fazer um vídeo dedicado a esse assunto. Então o sentimento introvertido é uma função de julgamento. As funções de julgamento são funções que querem chegar numa conclusão final, elas querem decidir as coisas. Então tanto o pensamento quanto o sentimento, que são funções de julgamento, elas querem chegar numa conclusão final, elas se sentem confortáveis sabendo o que elas pensam ou como elas sentem sobre certa situação. Então, para essas funções, o mais importante é chegar numa decisão final, saber como essa pessoa está posicionada a partir disso. Então, o sentimento introvertido é o julgamento baseado nos valores subjetivos. Então, o que a pessoa julga subjetivamente ser de valor, o que essa pessoa acha em particular ser importante. E para entender o sentimento introvertido de outras maneiras, vamos comparar com as outras funções de julgamento. O pensamento extrovertido é uma função de julgamento que é baseada na lógica externa. O que essa pessoa acha ser objetivamente lógico, o que todas as pessoas podem concordar ser lógico e com razão. Essa é a maneira que o pensamento extrovertido toma sua decisão. Por outro lado, o sentimento extrovertido é outro julgamento de valor, mas esse julgamento de valor é externo. Então, para o sentimento extrovertido, é o que essa pessoa julga ser de valor para todo mundo, o que todos podem concordar ser importante. Então, diferente do sentimento introvertido, que é um julgamento baseado na particularidade da pessoa, o que ela acredita ser importante, o sentimento extrovertido dita o que todas as pessoas concordam ser importante. E a última função de julgamento, que é o pensamento introvertido, que ela está preocupada em tomar uma decisão baseada na lógica interna e subjetiva da pessoa. Então, para o pensamento introvertido é o que aquela pessoa subjetivamente julga ser lógico, ter razão, o que faz sentido para aquela pessoa em particular. Então, esse é o pensamento introvertido, diferente do sentimento. Ele tem a ver com a lógica, mas ele também tem esse lado subjetivo. Então, as funções de julgamento extrovertidas estão preocupadas com o julgamento externo, que as outras pessoas acham. E o julgamento interno está preocupado com o que aquela pessoa subjetivamente acredita. Agora vamos ver o sentimento introvertido nas 16 personalidades. Começando pela função dominante. Então, os tipos que têm o sentimento introvertido dominante são o INFP e o ISFP. Então, como o sentimento introvertido é a função dominante desses tipos, é essa função que guia e caracteriza essas personalidades. Então, o objetivo final da personalidade, independente qual seja, é cumprir a sua função dominante. E como função dominante, o sentimento introvertido é bem autorreferente. O mais importante para esses tipos de personalidade são o que eles julgam subjetivamente ser de valor, o que eles julgam ser importante. Então, para esses tipos de personalidade, os outros julgamentos que a gente falou antes, eles são inevitavelmente inferiores do que o sentimento introvertido, porque eles não consideram a importância dos valores internos. E para esses tipos de personalidade, a importância do valor interno é o mais importante. Então, esses são tipos extremamente autênticos. Eles querem ser íntegros com aquilo que eles sentem. E eles são guiados pela sua própria bússola moral. Por outra perspectiva, outros tipos podem achar esses tipos bem individualistas, porque eles tomam esse meio de decisão subjetivo e de importância. Os tipos com o sentimento introvertido dominante são incrivelmente potentes, porque quando eles colocam seus esforços na direção do seu coração, eles vão muito longe. Agora, o sentimento introvertido como função auxiliar do ENFP e do ESFP. Então, o sentimento introvertido para essas personalidades serve como um auxílio de decisão. Então, eles querem primeiramente fazer a sua exploração com a sua função dominante. E o sentimento introvertido atua para ajudar quando é necessário tomar uma decisão. Mas como esses dois são tipos exploradores, eles não querem chegar numa conclusão final, porque isso vai limitar as suas explorações. Então, o principal dessa personalidade é a exploração. E o sentimento introvertido vai auxiliar nessa exploração, ajudando quando necessário tomar uma decisão. Então, o que eles acreditam subjetivamente ser importante é uma grande parte da personalidade que principalmente auxilia na exploração. Então, quando possível, esses tipos preferem não tomar uma decisão final para continuar explorando. Mas quando é necessário, o sentimento introvertido ajuda eles a guiar
o que é importante para eles ou não. Agora, o sentimento introvertido como função terciária para o ISTJ e para o INTJ. Esses tipos, na verdade, preferem o pensamento extrovertido como sua função auxiliar, mas o sentimento introvertido também é uma função muito importante nesses tipos. Eles têm uma função dominante de organização, a percepção introvertida. E eles preferem usar o pensamento extrovertido para auxiliar nessa observação introvertida. Mas o sentimento introvertido também é uma função muito importante porque é a base moral desses tipos de personalidade. Eles têm as suas preferências subjetivas do seu sentimento introvertido, então como eles sentem sobre aquilo, e eles não gostam de se flexibilizar quanto isso, principalmente se isso for contra essa base moral do sentimento introvertido deles. Então o sentimento introvertido é uma parte muito importante dessa personalidade porque é ela quem dita o que é importante para essa pessoa. E o sentimento introvertido como função inferior para o ENTJ e para o ESTJ. Então esses tipos têm a função dominante de pensamento extrovertido, que naturalmente opõe o sentimento introvertido. Então é uma função naturalmente pouco priorizada para esses tipos de personalidade, porque focar no sentimento introvertido diretamente tira da sua função principal, que é o pensamento extrovertido. Então essa é uma função naturalmente pouco priorizada por esses tipos de personalidade. Mas ainda assim essa função é parte importante da estrutura cognitiva desses tipos. Porque como a gente falou um pouquinho nos tipos anteriores, é o sentimento introvertido que guia o que você acha importante, o que é importante para você subjetivamente. Então mesmo não sendo uma função priorizada, é uma função muito importante porque guia a importância, o que aquela pessoa acredita ser de valor. Isso está conectado diretamente com o pensamento extrovertido. Então a maneira que eles usam o pensamento extrovertido vai estar relacionada com o que eles sentem no seu sentimento introvertido. É uma função pouco acessível para esses tipos de personalidade, mas que tem um impacto muito importante, principalmente na sua função dominante. Agora vamos entender um pouco sobre as funções sombra. Então as funções sombra são as funções que não fazem parte do seu consciente. Então, se você pegar qualquer tipo de personalidade e ver, vai ter 4 funções cognitivas. As outras 4 que faltam, elas vão fazer parte da sombra. Então essas funções não fazem parte da consciência cognitiva dessa personalidade. O ego está envolvido com as nossas funções conscientes. Mas nas funções sombras o ego é removido, então você não tem essa identificação como você tem nas funções conscientes. Então, por exemplo, um tipo que não tem o sentimento introvertido nas funções conscientes, o sentimento introvertido vai estar nas funções sombra. As funções sombra, elas não são nem conscientes, nem priorizadas, mas ainda assim fazem parte do total cognitivo da personalidade. E para descobrir as suas funções sombras, é só pegar as funções cognitivas do seu tipo e trocar a atitude. Então, por exemplo, o INFP, que tem o sentimento introvertido dominante, vai ter o sentimento extrovertido como a primeira função sombra. Ele vai ter a intuição extrovertida como segunda função, ele vai ter a intuição introvertida como segunda função sombra, e assim vai. Então, se for notar o INFP, que tem FINESITE, a sombra dele vai ser o ENFJ, que é FENISEITI. Bom, isso é só um exemplo para entender, mas agora vamos entender o sentimento introvertido nas funções sombra. Para os tipos que são sentimento extrovertido dominante, então o ENFJ e o ESFJ, eles vão ter o sentimento introvertido como primeira função sombra. Então essa função sombra serve como oposição. O sentimento introvertido serve como oposição nessa posição porque ela vai diretamente contra o sentimento extrovertido. No que a sua função dominante de sentimento extrovertido quer saber o que é de valor objetivamente para todo mundo, o sentimento introvertido traz a perspectiva para avaliar os valores internos, que não é uma preferência desse tipo de personalidade. Então esses tipos evitam seus próprios valores para poderem se flexibilizar dependendo dos valores externos. Mas quando no momento não tão bom desses tipos de personalidade, essa função pode se manifestar, o sentimento introvertido, criando demandas, desejos e vontades desse seu sentimento introvertido que está sendo suprimido pelo sentimento extrovertido. Então esses tipos podem mudar completamente de caráter. Quando normalmente eles são super atenciosos ao exterior, eles vão ser totalmente focados e centrados neles mesmos. Isso no momento de crise, eles podem se tornar muito centrados neles mesmos, se tornando uma coisa não saudável. Eles ficam tão centrados nas suas próprias vontades por esse período que eles perdem o balanceamento. Então esse é o sentimento introvertido como primeira função da sombra.
a oposição. Para os tipos que têm o sentimento extrovertido auxiliar, o INFJ e o ISFJ, eles vão ter o sentimento introvertido na segunda posição da sombra. Então essa posição chama crítica. Nessa posição ela funciona como um parente crítico que está sempre ali cobrando. Então a voz crítica nesses tipos de personalidade vem desse sentimento introvertido nessa posição. Então é uma função que cobra muito e tem pouca paciência. Então esses tipos são muito críticos com eles mesmos. Eles são extremamente empáticos com os outros, mas principalmente com eles mesmos, por causa desse sentimento introvertido nessa posição, eles são extremamente autocríticos. E lembrando que as funções sombra não são acessíveis conscientemente. Esses processos ocorrem sem a gente saber que eles estão ocorrendo. É a voz que vem, a gente não controla ela, a gente não tem consciência dela. Ela aparece. Então é um processo muito mais inconsciente quando a gente está falando das funções na sombra. Os tipos que têm o sentimento extrovertido como terceira posição, então o ESTP e o ENTP, eles vão ter o sentimento introvertido como ponto cego. O ponto cego é uma função naturalmente difícil para esse tipo de personalidade, porque eles não têm nem consciência, nem preferência por essa função. Então é bem difícil para esse tipo de personalidade ficarem no sentimento introvertido por longos períodos de tempo. É difícil para eles engajarem no sentimento introvertido, porque eles não têm acesso consciente nenhum a essa função, nem preferência. Então é extremamente difícil deles se engajarem com essa função. Não é natural para esse tipo de personalidade ficarem muito tempo ali lidando com o sentimento introvertido. E quando se trata do sentimento introvertido, eles têm pouquíssimos recursos para poder lidar com isso. E por último, os tipos que têm o sentimento extrovertido inferior, o INTP e o ISTP, vão ter o sentimento introvertido como função negativa. Então, o sentimento introvertido como função negativa para o INTP e para o ISTP representa todo o oposto da personalidade. Então, para esses tipos que têm o pensamento introvertido dominante, a lógica subjetiva, o sentimento introvertido, que é os valores subjetivos, é completamente diferente, é completamente o oposto e praticamente alienígena para eles. Eles não conseguem se destacar da sua mente lógica para poder botar numa perspectiva de valores, principalmente se são valores subjetivos. Então é a função mais inconsciente e menos priorizada de todas, a função negativa. Meu nome é Gabriel Ligeri, esse foi o Sentimento Introvertido nas 16 personalidades. E aí, ficaram com alguma dúvida das funções sombra? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.